lado bizarro dos contos de fadas originais. Aos contos de fadas, eu vou falar apenas 3 contos de fadas, tá? Em suas versões originais. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu vou continuar trazendo os outros para vocês. Então, vamos começar com João e Maria. O conto original de João e Maria, na verdade, se chama Hansel und Gretel. É em alemão, tá? Minha pronúncia não sei se está certa. Mas a bruxa, ela significa o canibalismo. As crianças, de fato, foram abandonadas na floresta pelos seus próprios pais. Por quê? Por causa da fome. Havia muita fome. Isso foi inspirado lá na Grande Fome de 1315, onde o ser humano ficou louco, as pessoas enlouqueceram por causa da fome. E, de fato, as crianças e os idosos eram abandonados na floresta para se virar, porque as pessoas não tinham mais o que comer. O que aconteceu na Grande Fome? Mudanças climáticas, chuvas recorrentes, as pessoas viviam das plantações, então não tinha mais o que colher, as plantações não vingavam. E o pouco alimento que tinha para a população comprar ficou muito caro por causa da escassez. Então, quem conseguia comprar esses alimentos? Os ricos, que esgotaram os estoques. Então, nem o pão, que era o alimento essencial da população, não tinha. Então, as pessoas começaram a comer seus próprios animais de estimação, eles começaram a comer ervas e qualquer planta que ainda houvesse na floresta para poder sobreviver. E em casos mais drásticos, os pais comiam seus próprios filhos. A coisa foi tão feia que chegou nesse nível. Então, alguns pais que, não vou comer meu filho, mas eu também não tenho como alimentar mais uma criança. Eles levavam essa criança ou um idoso para a floresta e lá eles abandonavam para essas pessoas se virarem. Só que detalhe, começou a acontecer muito isso e as pessoas que estavam passando fome descobriram que crianças estavam sendo abandonadas na floresta para se virar, para ser comido por feras, para sei lá. E o que acontece? As pessoas começam a ir para as florestas procurar alimento, ou seja, outros seres humanos. Então, estava acontecendo um canibalismo feio. E as pessoas que morriam... quando você acha que não vai piorar, sempre tem como piorar. Haviam as pessoas que morriam, que não comiam seus próprios parentes, por exemplo, e morriam de fome. As pessoas desenterravam esses recém-falecidos para se alimentar deles. Então, assim, foi algo terrível que a humanidade viveu lá no século XIV. Foi o pior momento da humanidade até agora. E detalhe, eles mal estavam ali se resolvendo nessa situação da fome, que durou alguns anos. E logo depois veio a peste negra. Quando as pessoas achavam que iam ter paz, surgiu a peste negra, mas isso é para um outro vídeo. Então, João e Maria, o que é João e Maria? 2 crianças, 2 irmãos, que na verdade no conto original é Hansel e Gretel. Eles são levados para a floresta pelo próprio pai. Por quê? O pai e a madrasta, a família, estava passando fome. Tem todo esse contexto da fome. Então, a madrasta convence o pai a levar João e Maria para a floresta para que eles fossem comidos por feras, ou então para que eles se virassem, que alguém pudesse alimentar eles, o que era impossível, né? O pai vai, leva essas crianças, só que o menino, ele escuta essa conversa. E na saída, a madrasta dá um pedaço de pão para cada um deles se alimentar, né? E o menino faz uma trilha de pão para que ele pudesse voltar para casa, já que ele sabia da intenção do pai deles, que era de abandonar. Então, o que acontece? Ele leva o pãozinho que vai fazendo a trilha, chega numa metade do caminho, bem longe, depois de caminhar bastante, simplesmente o pai fala, fiquem aqui me esperando, eu já volto para buscar vocês. E, obviamente, ele sabia, o menino sabia que o pai não iria voltar. Então, tinha a trilha de pão para ele voltar para casa. Ele volta para casa, chega lá, a madrasta, não sei o que, ficou furiosa,
No outro dia, o pai vai lá e leva as crianças novamente para a floresta. Só que dessa vez, a trilha de pão que o menininho fez, que nós conhecemos, né, o João fez, é comido por pássaros. Então, ele não sabe mais como voltar para casa, já que eles caminharam muito pela floresta. Ele não sabia voltar para casa. E dessa vez eles ficam perdidos e começam a caminhar até que encontram uma casa feita de doces. Dessa casa sai uma senhora e eles começam a se empanturrar com aqueles doces, né, que tinha na casa. Comem, comem, comem. Aquela doce senhora leva essas crianças lá pra dentro, prende o menino e faz a menina de empregada. Então ela tem que ajudar nos afazeres da casa, tem que trabalhar para essa senhora, que na verdade é uma bruxa, que tinha intenções de quê? Engordar o menino para poder comê-lo. Só que toda vez que ela ia ver se o menino estava gordinho, ele colocava um osso de frango para ela ver que não, ainda ele não estava no ponto de ser comido, né? Então a bruxa pega, fala pra Gretel, né, que é a menina, ligar o forno, que ela ia assar o menino assim mesmo. Ela liga o forno e, de certa forma, Gretel conseguiu empurrar a bruxa para dentro do forno. Eles encontraram moedas, ouro, dinheiro, voltaram para casa, então, e o pai expulsa a madrasta de casa ao invés das crianças. E nunca mais faltou um lar quentinho, nunca mais faltou dinheiro e alimento naquela casa. Então, assim, foi criada uma história que foi passada de boca a boca e os irmãos Grimm decidiram passar para o papel, publicar e, né, claro que eles deram uma modificada. É um conto de fadas de tradição oral, então as pessoas contavam em rodas de fogueira, nas suas casas, não existia TV, telefone, esse tipo de coisa que hoje toma o nosso tempo, então as pessoas contavam muitas histórias, e as histórias foram sendo reformuladas, muita coisa foi se perdendo no caminho, mas então os irmãos Grimm decidiram passar isso para um papel para que nunca mais se perdesse. E João e Maria já foi traduzido em mais de 160 idiomas, então é um conto de sucesso. Havia um contexto daquela época, tem várias coisas que podem ser tiradas como lição de uma história, de um conto de fadas original principalmente. Este que eu vou contar para vocês retrata abuso, é algo bem pesado, é algo forte, mas se nós formos ver, acontece ainda nos dias de hoje. Bom, a Bela Adormecida, que na verdade se chama, no conto original, Thalia, Sol e Lua. Thalia, que é a Bela Adormecida que nós conhecemos, teve gêmeos. Sim, gente, ela teve gêmeos e dormindo, ou seja, ela foi abusada enquanto dormia e teve filhos. É muito pesada essa história e ela termina com um provérbio. Claro que nós devemos pensar que, para o contexto daquela época, as pessoas pensavam de forma diferente. Havia uma outra visão de mundo, de abuso. Algumas coisas eram normalizadas, né? Então, para nós, a gente fica chocado. Como assim esse tipo de coisa era comum ser contado para crianças, por exemplo? Hoje, jamais contaríamos uma história dessa para uma criança, né? Mas então vamos lá para a história de Thalia, Sol e Lua. O conto original da Bela Adormecida, Thalia, Sol e Lua, foi escrito no século XVII por Giambattista Basili, um italiano. E se passa de tal forma, como nós conhecemos na história da Bela Adormecida romantizada, o começo é basicamente o mesmo, né? Ela tinha uma profecia que quando ela chegasse, se o dedo dela fosse espetado, ela dormiria e tudo mais, tudo mais. Tinha a profecia em volta dela que aterrorizava toda a família e ela era super protegida pelos seus pais e tudo mais. Assim acontece com Thalia. Ela chega aos 16 anos e ela tem o dedo espetado por uma farpa de linho e essa farpa fica embaixo de sua unha. Após isso, então, ela entra em um coma ali, né? Seus pais arrumam um quarto bem bonito para ela, sem coragem de enterrá-la, deixam ela naquele quarto, deitam ela na cama e ali ela fica. Por muito tempo ela fica ali. Mas um dia, então, Thalia fica sozinha naquela casa enorme, porque seu pai era um nobre, né? Ele tinha uma casa linda e tudo mais. E ela fica sozinha. Então, o rei que estava passando por ali simplesmente decide entrar pela janela
do quarto de Thalia. Ao ver Thalia ali inconsciente, mas percebe que sangue ainda corre em suas veias e que ela está quente, ela não está morta. O que ele faz? Abusa dela, inconsciente, dormindo, em sono profundo, sem o consentimento dela. Depois de satisfeito, então, o rei pega suas coisas e, ó, vai embora para o seu reino, para a sua rainha, né? E esquece de Thalia, vida que segue, né? Não aconteceu nada demais. Só que Thalia engravida de gêmeos, ou seja, Sol e Lua. Aí o que acontece? Os bebês nascem e vão procurar o seio da mãe para se alimentar. Não encontram o seio de Thalia, mas encontram os dedos que estavam sobre a cama. Então, os bebês, cada um de um lado, vai sugar os dedos, achando que ali poderia se alimentar. E um deles arranca a farpa de linho que tinha no dedo de Thalia, acabando assim com a maldição. E Thalia, então, acorda. Então, se passou lá os 9 meses, a Thalia já acordou, os bebês já estão ali, a Thalia já amamenta eles, meio assim, confusa ainda, o que é isso, 2 crianças do nada, amamenta essas crianças. E o rei, então, se lembra de Thalia. 9 meses depois, ele decide ir caçar e fala para todos, fala para a rainha, eu vou caçar, daqui uns dias eu volto. E foi assim, foi até Thalia, chegando lá, Thalia acordada com 2 bebês. Ele então explica para ela o que aconteceu. Pois é. E ali eles passam alguns dias juntos, novamente, tá? O rei pegou, satisfeito novamente, volta para sua rainha, para o seu palácio, para os seus afazeres. Chegando lá, ele fala dormindo o nome de Thalia, Sol e Lua. E a rainha descobre a traição, descobre que o rei agora tinha 2 filhos e, né, como assim Thalia, Sol e Lua? E ela manda que o cozinheiro real pegue as crianças, cozinhe e dê para o rei comer. Mas o cozinheiro não faz isso. O cozinheiro ficou com dó, cozinhou então um cordeiro. Aí então, depois disso, a rainha pede que Thalia seja chamada em nome do rei para o palácio. A ideia dela era colocar Thalia numa fogueira, queimá-la e acabar com toda essa história, né? Porque ela já achou que os filhos já tinham ido pra fita mesmo, então só faltava a Thalia, né? A ameaça para ela. Aí a rainha fala que, na verdade, ele comeu os filhos dele e que ela descobriu e tal. Ai, gente, aí o que acontece? O cozinheiro fala, não foi seus filhos que você comeu, porque daí o rei queria mandar matar o cozinheiro e tudo mais. Daí o cozinheiro fala a verdade, que na verdade o rei comeu um cordeiro, que seus filhos estavam bem, estavam vivos. Só sei que daí o rei descobre toda a trama da rainha, que queria matar a Thalia, os seus filhos, e o rei então manda matar sua esposa, a rainha. Manda ela para a fogueira no lugar de Thalia, como era o plano dela. E a Thalia se casa com o seu abusador. E eles vivem felizes para sempre. Só que assim, lembrando que para a época, isso era uma coisa boa, porque tipo assim, se não fosse o rei, ela não teria tido filhos, e o filho não teria tirado a farpa, ela não teria saído daquela maldição, não teria se tornado rainha, entende? Agora, tirando desse contexto, nós só vemos o papel de um abusador que se deu bem, né? E essa história termina com um provérbio. Aqueles a quem a sorte favorece, encontra boa sorte mesmo durante o sono. As histórias, com o passar do tempo, sofrem alterações, modificações, são acrescentados personagens, situações, são tirados outros também. No caso da Chapeuzinho Vermelho, são lendas e tradições dos Alpes, lá do século XVII. Foi uma época de abusos, estupros, violência. E o Chapeuzinho Vermelho original é pesado e realmente retrata abuso, retrata canibalismo, retrata violência e foi modificada, ainda bem, né, para as crianças. Mas, de certa forma, ainda todas as versões conseguem nos trazer lições importantíssimas.
Os irmãos Grimm, por exemplo, publicaram lá, meados de 1812, Chapeuzinho Vermelho, numa versão mais suave, onde tem um caçador que salva Chapeuzinho Vermelho. Charles Perrault tirou o apelo sexual e a violência extrema, mas a versão que eu vou contar aqui para vocês é pesada. Então, essas lendas dos Alpes eram como se fosse uma norma de conduta, sabe? O que a pessoa devia fazer ou não fazer de forma alguma, que era bem retratado nesses contos. Então, você não deve andar sozinha por um lugar perigoso onde tem pessoas que podem te fazer mal. Você não deve sair por aí sozinho porque tem estupradores, tem muita violência, sabe? Então tá, a mãe da Chapeuzinho Vermelho, muito protetora, muito querida, manda então que Chapeuzinho Vermelho leve até a casa da vovó pão e leite, porque a vovó estava doente, não podia sair de casa, mas para chegar até a casa da vovó, a Chapeuzinho Vermelho precisaria passar por uma floresta escura, perigosa, onde tinha um lobo à solta. Então a mãe fala, tenha muito cuidado, fique muito atenta, não saia do seu caminho por nada, vá diretamente para a casa da vovó. Então na floresta, pela estrada fora, eu vou bem sozinha, com uma roupa vermelha, nada discreta. Está indo o Chapeuzinho Vermelho para a casa da vovó, até que um lobo que falava chegou até Chapeuzinho Vermelho e disse: onde você está indo? Aonde você vai, menina? Então ela fala, eu estou indo aqui reto, eu viro à esquerda, eu passo aquele arbusto, daí depois daquele tronco tem a casa da minha vovó, ela está doente e é para lá que eu estou indo levar pão e leite para ela. Tipo, conversando, falando para onde você vai para um estranho. E é pior, né? Um lobo que fala. Aí ele fala para ela, nossa, mas por aí é muito longe, eu conheço um atalho. Vai por esse atalho que você vai chegar muito mais rápido. Então o lobo explica um caminho ainda mais demorado e longo para que a Chapeuzinho vá por este caminho, porque a ideia dele era chegar antes da Chapeuzinho Vermelho na casa da vovó. O lobo chega antes, bate na porta, a vovó doente não podia se levantar, então a vovó dá todas as instruções para que o lobo consiga abrir a porta e entrar na casa. Claro que o lobo deveria estar imitando a voz da netinha. Vovó, cheguei! Abre a porta para mim! Ao entrar na casa da vovó, o que o lobo fez? Picadinho de vovó, literalmente esquartejou a vovó e começou a cozinhar um ensopado com aquela carne da vovó. Chapeuzinho, que pegou o caminho mais longo, chegou com muita fome na casa da vovó e chegando lá, a vovó estava preparando um ensopado. Veja bem que coisa deliciosa. O lobo, inclusive, oferece o ensopado para Chapeuzinho e ela come, porque ela estava com muita fome. O lobo, então, fala para que ela se deite ao lado dele, lá na cama, mas antes ela precisaria tirar as suas roupas. Ou seja, um abuso aí descarado, né? Nessa versão original não tem o diálogo da Chapeuzinho com o lobo, que nariz grande você tem, que olhos grandes você tem. Esse diálogo não existe. E também não tem nenhum salvador da pátria. Não existe um caçador que vai salvar Chapeuzinho, era ela por ela mesma. O lobo, então, dá uma gargalhada na cara da Chapeuzinho Vermelho e diz que ela acabou de cometer o maior pecado de todos, o canibalismo, que ela tinha comido sua própria vó. Depois de dizer isso, o lobo simplesmente devora Chapeuzinho Vermelho. Então, assim, Idade Média, século XVII, século XIX, século XVIII, foi um período muito complicado, porque muitas coisas eram normalizadas, muitas coisas ruins acontecem ainda hoje, né? Esses contos foram repassados, né, de gerações em gerações, para então colocar medo nas crianças. Você não deve andar sozinho, você não deve falar com estranhos, cuidado com quem você deixa entrar na sua casa, sabe? Existem pessoas más por aí que podem fazer coisas ruins com você. Então não confie em todo mundo, não seja tão ingênua. E eu acredito que foi uma forma, né, criativa que as pessoas encontraram para criar normas para as crianças, para as pessoas no geral. Então, este foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se vocês gostaram desse formato, o original dos contos de fadas, que não são tão de fadas assim,
Me diz aqui nos comentários que se vocês quiserem outros vídeos como esse, eu farei sim, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!